Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa aula de física de hoje é sobre leis de Newton. Vamos lá? As leis de Newton são também conhecidas como leis do movimento, e elas foram deduzidas por um físico inglês chamado Isaac Newton. Isaac Newton nasceu por volta de 1624, vou colocar a data certinha para vocês aí, a 1700 e pouco, e durante a vida dele, ele foi um grande estudioso de várias áreas da física, e ele teve várias contribuições. A contribuição dele mais famosa é a da lei da gravidade, né? E tem até um mito que diz que ele estava sentado embaixo de uma macieira e uma maçã caiu na cabeça dele. Como eu disse para vocês, é uma lenda, né? Não é verdade, não se sabe se é verdade ou não. O que se sabe é que ele, olhando, observando as macieiras, através do movimento, né, de queda das maçãs, ele então imaginou e deduziu o que seria então a lei da gravidade através de experimentos científicos, ok? O que nós queremos falar nessa aula de hoje é sobre alguns princípios que Newton deduziu no seu livro chamado Princípio e a Matemática. O primeiro princípio, então, que eu quero definir com vocês é o princípio da inércia. O que é inércia? A física entende como inércia a dificuldade que um corpo tem de entrar ou sair do movimento. Inércia é um princípio que Newton deduziu, que Newton definiu, ok? Por exemplo, se eu tenho lá um caminhão e eu tenho um carro, por exemplo, um carro de passeio, qual dos dois tem maior dificuldade de entrar ou de sair do movimento? Como assim? Qual dos dois tem maior dificuldade de começar o movimento ou de, quando estar em movimento, parar? Nesse caso que nós estamos citando aqui nesse exemplo, é quem? O caminhão. O caminhão, portanto, tem maior inércia. Nós também podemos definir inércia como a massa de um corpo, ok? A massa de um corpo, então, quanto maior a massa, maior a inércia, ou seja, quanto mais massa a gente está falando de quantidade de matéria, que é dado em quilogramas, gramas, toneladas. A quantidade de matéria, então, de um corpo influencia nessa dificuldade que nós temos de colocá-lo em movimento ou de tirá-lo do movimento. Outro princípio que nós vamos definir aqui é o princípio da força. O que é força, então, para a física? A força ela é uma grandeza que a gente diz vetorial, tá? Porque ela tem módulo, direção e sentido. E ela é caracterizada por puxar, empurrar, deformar, pular, parar. Então, sempre que alguma coisa é parada, empurrada, deformada, acelerada, nós dizemos que ela está sob a ação de uma força. A força, então, é representada pela letra F maiúsculo, e grandeza aqui para a física é tudo aquilo que pode ser o quê? Medido. Então, eu posso medir força. Sempre quando há uma aceleração, sempre que há uma mudança de velocidade, surge então uma força, né? Força é a causa do movimento, é o que provoca o movimento. Como também a força é o que para o movimento. Então, qualquer objeto que estiver em movimento, ele só para se houver ação de uma força, como ele também só se movimenta se houver a ação de uma força. Newton definiu, então, 3 leis que nós chamamos de leis do movimento. A primeira lei de Newton é conhecida como lei da inércia. O enunciado da lei da inércia é esse que está aqui, ó. Um corpo permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ou com velocidade constante, se a resultante das forças sobre ele for igual a 0. Ou seja, se eu somar todas as forças que agem sobre um corpo e essa resultante for igual a 0, então aquele corpo ele está em 2 condições, ou ele está parado ou ele está em velocidade constante. Imagine essa resultante das forças como se fosse um cabo de guerra, né? Então, você tem um cabo de guerra ali, puxando, cada um puxando para um lado. Se as forças dos dois lados forem exatamente iguais, ou seja, se somar a força de um lado com a força do outro e a resultante dos dois for igual a 0, então quer dizer que aquela corda, aquele cabo de guerra não vai sair do lugar, ok? A gente define aqui, ó, resultante, força resultante, F de força, o Rzinho aqui de resultante é igual a 0. Então, essa é a primeira lei de Newton. Onde que a primeira lei de Newton pode ser aplicada? Quando você está andando de ônibus, por exemplo, o ônibus freia, né? Você está lá em pé no ônibus parado e o ônibus freia de repente. O que acontece com o seu corpo? O seu corpo é lançado
para frente. Na verdade, ele não é lançado para frente. O que ele tende? Ele tende a continuar na mesma velocidade. Então, o seu corpo estava na mesma velocidade do ônibus. Quando o ônibus para, a força é aplicada sobre o ônibus, não sobre você. Então, o seu corpo tende a continuar na mesma velocidade. A segunda lei, ou o princípio fundamental da dinâmica, ela diz o seguinte: e se houver, então, a ação de uma força, vai surgir nesse corpo, então, uma aceleração, que vai fazer com que aquele corpo varie a sua velocidade, mude a sua velocidade. A força resultante sobre o corpo vai ser igual, então, à massa. Lembra que a massa é a inércia, que está relacionada ali com a dificuldade que o corpo tem de se mover? Então, quanto maior a inércia, maior tem que ser a força para mover aquele corpo. A força que o motor de um caminhão faz para movê-lo é diferente da força que o motor de um carro a passeio faz para movê-lo na mesma velocidade, ok? Então, a força resultante vai ser igual à massa daquele corpo vezes a aceleração produzida. Fr é a força resultante, m é a massa, lembra, massa é a quantidade de matéria, e a é a aceleração em metros por segundo ao quadrado. A aceleração não está ao quadrado, é só a unidade de medida dela. Em homenagem ao Newton, a unidade de medida de força ficou sendo o próprio nome dele. Lembrando que sempre que eu utilizo unidades de medida com o nome de um físico, com o nome de um cientista, aquela unidade de medida é escrita em letra maiúscula. Para você não confundir, utiliza sempre o N, né, de forma. Aqui está a minha observação, né? N é newtons, é a unidade de medida. Para eu decorar essa fórmula aqui, a gente até utiliza uma regrinha que a gente fala assim, ó, transforma essa fórmula numa frase. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Ou faça mais amigos. A terceira lei de Newton, ou a terceira lei do movimento, é chamada de ação e reação. Qual que é o enunciado dessa lei? Toda ação possui uma reação de mesma intensidade e direção, mas sentido oposto. O que é essa ação e reação? O pessoal utiliza muito essa lei lá nas leis do Facebook, né? A pessoa me dá um tapa na cara, eu reajo e dou um tapa na cara dela. Eu fiz uma reação. Mas, de acordo com a física, esse par ação-reação está incorreto. Porque, na verdade, se a pessoa te dá um tapa na cara, a ação é o tapa na sua cara. Qual que seria a reação? A reação seria a carada na mão da pessoa. O para-ação e reação, ele não pode ser em momentos diferentes, é ao mesmo tempo. Por exemplo, se você der um soco na parede, se você der um murro na parede, a dor que você sentiu do murro que você deu na parede é exatamente a reação da força que você aplicou na parede. Então, para ação e reação, nada mais é do que, ao mesmo tempo que você exerce uma força, você recebe aquela força de volta, de mesma intensidade, mesma direção, só que de sentido oposto. Ou seja, quando você vai caminhar, por exemplo, você empurra o chão para trás, o chão reage e te empurra para frente. Só que esse movimento de te empurrar para frente é na mesma intensidade que você empurrou o chão para trás. À medida que você acelera o passo, ou seja, que você aplica mais força sobre o chão reage e te empurra para frente. Então, esse é o nosso para-ação e reação, ok? Se ficou alguma dúvida da explicação, vocês podem me deixar aqui nos comentários ou me perguntar pelo WhatsApp, ok? Daqui a pouco eu volto, então, para responder os exemplos.